A segunda temporada de House of the Dragon está chegando e eu tô aqui para começar um recap com você. Você vai relembrar comigo todos os episódios da primeira temporada. Vamos juntos? E você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo do X-Manteiga pra lá da muralha, especial Domingote. Eu sou o Dinho. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo de Game of Thrones desde 2016. E no último ano eu decidi deixar esse canal totalmente dedicado ao mundo maravilhoso de George R. R. Martin. Então, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Deixa um joinha que me ajuda bastante nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Compartilha esse vídeo aqui com aquele seu amigo, aquele seu parente que ama Game of Thrones, assim como eu e você. E quando eu falo Game of Thrones, também me refiro a House of the Dragon. Afinal, a série se chama Game of Thrones, House of the Dragon. Quer começar a ler os livros de Game of Thrones? Então aproveita e vai lá na Amazon. Os links para vários produtos estão aqui na descrição e se você adquirir qualquer um deles, você me ajuda. Sem muita enrolação, eu já quero ir direto ao ponto. O objetivo dessa série aqui de vídeos é recapitular a primeira temporada para a gente aquecer aí para a segunda temporada que estreia no dia 16 de junho, agora de 2024. Como de praxe, este vídeo está recheado de spoilers, então não diga que eu não avisei, mas eu sei que a maioria de vocês adoram spoiler. Vamos então por tópicos. Primeiro, o Conselho 101. O episódio começa no Conselho 101, que foi onde o Viserys I Targaryen, que é o pai da Rhaenyra Targaryen, foi nomeado herdeiro do rei Jaehaerys I. O rei Jaehaerys reinou durante muito tempo, mas depois dele quem acaba ascendendo ao trono é o seu neto, o Viserys. Quem estava na disputa ali com o Viserys era a Rhaenys Targaryen, mais conhecida como a rainha que nunca foi. Ela é prima do Viserys. Todo esse fato é narrado pela própria Rhaenyra, então a gente tem a Rhaenyra adulta aí narrando. Algo muito importante de destacar nesse primeiro episódio é a amizade da Rhaenyra e da Alicent. A gente vê que as duas são muito próximas ali desde muito novas, ali elas são jovens ainda, mas tem uma proximidade muito interessante que ao longo da história a gente vai ver que isso vai mudar. Já que a gente estava falando de sucessão lá no Conselho 101, vamos falar de sucessão aqui também dos herdeiros do Viserys. O Viserys aqui tem uma esposa chamada Aemma Arryn, ela é a mãe da Rhaenyra, e o Viserys quer muito que ela tenha um filho homem. Eles já tentaram várias vezes e nunca dá certo, ela sempre perdeu o filho e tal. O Viserys esperava muito por isso, tanto que rolou um torneio em homenagem ao seu herdeiro. Bem no momento em que tá rolando o torneio, a Aemma entra em trabalho de parto. Diferente das outras vezes, dessa vez ela não perdeu só o filho, ela perdeu a própria vida. O Viserys fica desolado, a Rhaenyra também, todos eles vão passar por esse luto aí durante um tempinho. Em meio a tudo isso que está acontecendo no reino, antes mesmo até do torneio, o Corlys Velaryon começa a avisar o Pequeno Conselho que vem uma guerra por aí, porque ele está de olho em Stepstones, né, que é uma região em que ele controla ali, como ele é o mestre dos navios do reino, então ele comanda toda a frota de navios que entra e sai ali de Westeros através desse lugar, Stepstones, de um grupo chamado Triarquia, e ele é liderado pelo Engorda Caranguejo. O Corlys quer porque quer expulsar esses caras de lá e eliminar o problema, mas o conselho não liga muito pra ele não. Logo após a morte da Aemma, o Daemon é expulso do reino porque ele foi pego, né, no meio do luto, meio que celebrando ou fazendo as coisas que o Daemon gosta de fazer, curtir a vida do jeito dele. O Viserys fica muito bravo com isso, a Rhaenyra também muito decepcionada e ele acaba sendo banido. Em meio a tudo isso, a Rhaenyra é legitimada como a verdadeira herdeira do rei Viserys I. Vários lords de toda Westeros vêm até ela em Porto Real se dobrar em sua cerimônia de legitimidade. Aí uma das coisas mais legais, que é muito original da série, é que o Viserys conta pra Rhaenyra sobre a adaga ali, que tem marcada nela a canção de Gelo e Fogo. Nós descobrimos que essa adaga, que nós vamos ver lá em Game of Thrones na frente, é na verdade uma adaga que veio das mãos do próprio Aegon, o Conquistador. Existe uma responsabilidade muito grande para quem fica com essa adaga, porque ela vai sendo passada de geração em geração, e ela é meio que um símbolo de que o reino precisa estar unido, e que é um Targaryen que precisa estar sentado no
trono. O Viserys conta isso pra Rhaenyra porque ela é a legítima herdeira dele. Já falando do episódio 2, o Corlys Velaryon quer muito iniciar uma guerra em Stepstones. E ele fica em cima do Viserys o tempo todo, dizendo que eles precisam fazer alguma coisa, porque ele tá perdendo homens, ele tá perdendo navio, ele tá perdendo mercadoria, e o Viserys não tá muito preocupado. Tanto que a Rhaenyra até fala assim: pai, manda os montadores de dragões, né? A gente tem dragões aqui pra acabar com tudo isso. Aí o Viserys muda completamente de assunto e pede para a Rhaenyra escolher um novo membro da Guarda Real. A Rhaenyra acaba escolhendo o jovem Criston Cole para o posto de Guarda Real. Em meio a tudo isso, o Viserys está viúvo, né? Então os Velaryon querem de qualquer forma casar o Viserys primeiro com a filha mais nova deles, a Lina Velaryon. Mas a Lina é uma criança. Obviamente que é uma cena muito constrangedora, o próprio Viserys transmite isso para nós, né? Que bom que fica só na conversa. Para desespero dos Velários e revolta de Corlys Velaryon, que meio que acaba abandonando o conselho ali naquele momento, o Viserys escolhe a Alicent Hightower. Na verdade, o pai da Alicent, o Otto, já estava meio que incentivando a Alicent a ficar perto do Viserys desde lá do primeiro episódio. Esqueci de mencionar isso aqui. Eu acredito muito que o Otto é culpado de tudo isso que aconteceu e está acontecendo com a Alicent Hightower. Acho que isso é uma coisa que a série deixa bem claro. O Corlys é um cara que faz muita birra. Então ele acaba se aliando ao Daemon, que também tem interesse em atacar Stepstones, e os dois meio que formam uma aliança contra a vontade do Viserys. Isso é muito grave, porque o Viserys ele é o rei de Westeros, então não dá para os caras fazerem nada sem a permissão dele. Então eles vão mesmo para cima da triarquia por pura rebeldia. Lembra que o Daemon tá banido? Pois é, tem uma outra treta envolvendo ele também, porque além dele ter ido embora para a Pedra do Dragão, ele levou um ovo de dragão que a Rhaenyra tinha separado para o irmãozinho dela que ia nascer. Esse ovo era da dragão fêmea Dreamfire. Quando a Rhaenyra descobre que o tio levou o ovo que ela separou, ela pega a Syrax e vai até a Pedra do Dragão buscar esse ovo de volta. Só que antes o Viserys tinha mandado o Otto ir lá. E o Otto de cara foi ameaçado pelo Daemon e tudo. O Daemon estava junto com a Mesaria. A Mesaria era amante do Daemon na época, porque é bom lembrar que o Daemon estava casado nessa época, com a Rhea Royce. Os Royce fazem parte da região do Vale. Eles são vassalos da casa Arryn. Inclusive, parentes da Rhaenyra, né? A Aemma era uma Arryn. O Otto não resolve e aí a Rhaenyra chega para salvar o dia junto com a Syrax e recuperar o ovo de dragão que o Daemon tinha roubado. Essa cena é muito bacana, inclusive. Essa cena mostra muita atitude da Rhaenyra, né? E mostra como que ela era próxima do Daemon também, de certa forma. Tanto que os dois ficam falando em valeriano, só os dois se entendem. Tem uma intimidade ali entre os dois. Tem uma proximidade já de muitos anos. A gente vê isso muito claro no primeiro e no segundo episódio. Bom, esses dois episódios, os primeiros são excelentes. Na verdade, a temporada inteira é. E aí a gente vai se acostumando com os núcleos. Nesses dois primeiros episódios, a gente tem muito destaque em cima da Rhaenyra, da Alicent, do Viserys e do Daemon, que são meio que os grandes protagonistas dessa primeira parte da temporada. Na verdade, eles são os grandes protagonistas da série, mas nesse primeiro momento isso fica bem claro que esses quatro vão ser os pilares de House of the Dragon. Começando o terceiro episódio, onde a gente vê o aniversário do Aegon II, filhinho da Alicent, com o Viserys I. Na verdade, é o segundo aniversário dele, o dia do seu nome. Então teve toda uma movimentação, né? O rei foi fazer um evento na Mata do Rei, porque ele foi caçar lá, mas levou toda uma galera da corte, montaram um acampamento, passaram o dia lá. Tá um climão atualmente entre a Alicent e a Rhaenyra, porque a Alicent se tornou a esposa, né, do Viserys I, o pai da Rhaenyra. Obviamente que a Rhaenyra não gostou muito dessa decisão, até porque ela não foi consultada. E eu acredito também que ela achou que as coisas aconteceram muito rápidas entre a Alicent e o pai. Eu acho que a Rhaenyra aqui, ela se sente muito, assim, deixada de lado, tanto pela amiga quanto pelo pai. Ninguém comentou nada com ela e a gente percebe que ela recebeu a notícia com muita surpresa. Enquanto isso, o Otto já está ali continuando o seu plano desde lá do início, né? Que claramente ele empurrou a Alicent para o Viserys e agora que ela deu um herdeiro homem para ele já está tentando entrar na mente dela para fazer do Aegon um rei, tentando passar por cima da decisão do Viserys, que foi definir e legitimar a Rhaenyra como a sua verdadeira herdeira. Em meio às comemorações, a Rhaenyra acaba saindo de perto do acampamento, pega o cavalo e vai dar um rolê na floresta, e ela é seguida pelo Ser Criston Cole. Os dois ficam bem próximos e tudo, rola um ataque ali de um javali, mas os dois
saem vivos de lá e a Rhaenyra tem um encontro com o Cervo Branco. Esse Cervo Branco já tinha sido avistado pelos homens do Viserys e o Viserys estava à caça dele. Só que o Viserys é meio molengão, né? Você percebe isso já desde o início. Ele não é um cara muito de conflitos e ele não é um cara muito guerreiro. O Daemon é que faz mais esse papel. Ele mata esse ser qualquer que eles encontraram, mas o Cervo Branco, quem acaba avistando ele de longe é a Rhaenyra. É muito importante ela ter visto esse cervo, porque o significado de vê-lo, o significado dele estar presente é muito forte, porque ele significa realeza. Então meio que ali reafirma a realeza da Rhaenyra, apesar dela estar sempre questionando o pai com relação a isso, porque ela está percebendo que as pessoas estão falando muito, né, sobre o Aegon II e meio que deixando ela de lado, né? Eu já tinha comentado sobre o Otto, mas depois ela tem um papo com o Viserys e ela fala, tipo, você vai me abandonar, tipo, você vai focar no Aegon e eu vou ser deixada de lado, porque ele vai ser seu herdeiro. Aí o Viserys vai lá e promete para ela de novo, não, minha herdeira é você. Esquece esse papo de que é o Aegon, não vai ser ele e pronto. Na verdade, o Viserys ele fica meio que tentando arrumar algumas coisas para a Rhaenyra, como, por exemplo, fazer com que ela se case o mais rápido possível. A gente vê até ela batendo um papo ali com o Jason Lannister, que, enfim, ia ser um pretendente. E ele quer que ela case e ele pede para ela ir atrás, né, do futuro marido dela. Em meio a esse lance da Rhaenyra ter que casar ou não, o Lyonel Strong, que é ali um dos membros do conselho do Viserys, diz que ele deveria casar a Rhaenyra com o Lyonor Velaryon, para trazer o Corlys de volta, porque os Velaryon são uma das casas mais poderosas de Westeros. Não é bom ter eles como inimigo. Então o Lionel meio que já joga essa ideia pro Viserys. O Viserys fica meio assim e tal, porque o Viserys demora muito, né, para tomar uma decisão. Depois de todos esses conflitos de sucessão ou não, coisa que já meio que volta a ser pauta depois do primeiro episódio, porque o primeiro episódio é muito sobre isso, né, sobre sucessão, sobre legitimidade, sobre quem é o herdeiro. Aí o segundo episódio não tem muito sobre isso, mas o terceiro meio que volta esse papo de novo. E aí no final do episódio a gente tem a guerra nos degraus, né? Ali em Stepstones, em que a gente vê o Daemon junto com o Corlys, o Lyonor e toda ali a frota dos Velários, o exército dos Velaryon, destruindo a triarquia e o Daemon matando o engorda caranguejo, o Cregas Dehar. O Daemon meio que sai como um herói, né? Depois que ele recusa esperar pelos homens do Viserys. O Viserys falou, não, tô mandando uma galera aí pra ajudar vocês. Aí ele ficou pistola, não gostou da ideia, foi lá e resolveu ele e o Corlys mesmo, como eles tinham combinado no episódio anterior. No começo do episódio 4, o Daemon, ele volta para Porto Real, coroado como o rei do Mar Estreito. Ele pega essa coroa e dá pro irmão dele, o Viserys, porque ele fala, só existe um rei, e é você, eu não vou aceitar esse título. E parece que as coisas em Stepstones estão de boa. Esqueci de mencionar que a Rhaenyra já está recebendo alguns pretendentes para o seu futuro casamento. E em um desses momentos a gente vê uma briga entre as duas casas rivais mais encrenqueiras de Westeros. Eu tô falando dos Bracken e dos Blackwood. Eles se enfrentam ali em algum momento e isso é muito importante que você saiba que existe essa rivalidade, porque vai ter um momento que envolve essas famílias na segunda temporada. Então é meio que um easter egg aqui te preparando para o futuro. Bracken versus Blackwood vai ser um momento e tanto na segunda temporada. Se prepare. Como o Daemon agora voltou e ele tá de boa na corte, trocando ideia com a Alicent, conversando com o Viserys, todo pomposo, ele tem que ser o Daemon, né? Então ele chama a Rhaenyra pra ir pra um rolê, disfarçados, e dão uma aproveitada na noite. Ali já rola uma coisa mais íntima entre os dois, mas eles não chegam aos finalmente. Porém, a Rhaenyra, quando retorna pra Red Keep, acaba ficando com o Criston Cole e os dois têm uma noite de amor. Isso é muito polêmico, porque o Otto Hightower, através dos espiõezinhos que ele tem lá, junto com a Mesária, que tá ali meio escondida na história, tá? Ela é o Verme Branco. Ele leva essa fofoca direto pro rei, falando que viram a Rhaenyra e o Daemon na Baixada das Pulgas se pegando no ato sexual. A Rhaenyra desmente, o Daemon é punido pelo Viserys, toma até umas porradas do irmão. O Daemon até pede para o Viserys para ele casar com a Rhaenyra. Só que o Viserys fala, você já é casado e tudo. Lembra da esposa? O Viserys sempre menciona ela. O Viserys não quer essa união de jeito nenhum. Então os dois meio que, enfim, tem uma treta feia ali. Depois rola uma DR entre a Alicent e a Rhaenyra. A Rhaenyra jura de pé junto que o Daemon não tocou nela. Aí a Alicent fica muito chateada, porque o pai dela meio que vira o fofoqueiro do rolê, né? Foi ele que espalhou tudo. E ela fica bem chateada
com tudo que aconteceu. Já a Rhaenyra também fica chateada porque a fofoca foi levada pelo Otto. E aí ela vai ter uma conversa com o Viserys e o Viserys fala, você tem que se casar logo e pipipi, popopó, vou casar você com o Lynor Velaryon. A Rhaenyra falou, beleza, vou casar então, só que é o seguinte, você vai continuar alimentando essa cobra aí que tá aqui, na fortaleza? Aí ele, que cobra? A sua mão, o Otto Hightower. Viserys chama o Otto, demite o Otto. Esse é um dos momentos que a galera gosta mais de criticar a Rhaenyra, né? Porque fala que ela é mimada e tudo e tal. Mas eu acho que o Otto meio que mereceu, então eu passo um pano muito grande para a Rhaenyra aqui. E me dá muita dó da Alicent, porque quando o cara vai ser demitido, ele mesmo assim, ele abandona a filha e fica, você tem que treinar o Aegon para ser o rei, você tem que treinar o Aegon para ser o rei. O menino tem 2 anos, mano. E tipo, uma situação ali complicada e ele pensando nos seus próprios interesses. Esse é o Otto Hightower. Então assim, para mim, o grande problema da Alicent é o próprio pai. Até aqui, no 4º episódio, eu acredito que a temporada ela vai ficando cada vez melhor. A gente tem um episódio melhor que o outro, literalmente. No final desse episódio, a Rhaenyra toma um chá abortivo. Mas eu acho que tudo vai crescendo de uma forma bem lenta, mas ao mesmo tempo impactante. O 3º episódio termina com uma batalha incrível em Stepstones. E o 4º episódio termina com uma reflexão muito grande sobre Alicent e Rhaenyra. A Rhaenyra, uma menina que tem tudo, e a Alicent perdendo a sua juventude porque já é mãe. E um pai enchendo o saco porque quer que o menino seja o herdeiro. Mas é uma coisa que o Otto fica macetando quando o Viserys fala que é a Rhaenyra e pronto. O Viserys está sempre reafirmando isso. Podem reparar, a gente está no 4º episódio e ele está reafirmando isso praticamente todo episódio para a Rhaenyra. Você é minha herdeira, você é minha herdeira, você é minha herdeira. A série deixa isso muito claro. Ela deixa muito claro a posição do Viserys com relação à legitimidade do trono. Bom, vamos começar o 5º episódio já com Otto e a Alicent. Lembra que no último episódio o Viserys mandou ele embora? Não sei se ficou claro para você, mas definitivamente essa consequência empregada pelo rei Viserys I ali, depois do Otto fazer fofoca com o nome da filha dele. Aqui é uma cena muito, mas muito interessante. Vou voltar a falar dela lá na frente, então guarda bem esse momento aqui. O Otto fala para Alicent, você tem que preparar o Aegon II para ser o rei, para ser o sucessor do rei Viserys. Porque senão a Rhaenyra vai ganhar força, ela vai ter filhos, e os filhos da Rhaenyra vão perseguir os seus filhos e pipipi, popopó. Ele deixa isso bem claro para ela. Os dois se abraçam ali na frente da Red Keep e o Otto é mandado embora do seu cargo. Ele não é mais a mão do rei, agora que é a mão do rei é o Lyonel Strong. A gente não tinha conhecido ainda, mas no recap anterior eu já tinha mencionado para vocês que o Daemon tem uma esposa, a Rhea Royce. Desde o início da temporada fala-se sobre ela, né? O Daemon chama ela de vaca de bronze. E aí mostra um pouco ela e o primo dela, os dois ali no Vale, né? Que é a região que é comandada pela casa Arryn, atualmente pela Jaime Arryn. Essa é uma pessoa que a gente vai conhecer agora na 2ª temporada. A Rhea Royce tem um fim bem trágico, o Daemon mata ela com uma pedra depois que ela caiu do próprio cavalo. É claro que essa história vai, né, expandir pelo reino e vão ter várias formas aí de se pensar no que aconteceu. O que vai chegar em King's Landing é que ela caiu do cavalo e morreu num acidente, mas a gente sabe que não foi. A Rhaenyra e o Viserys vão com uma comitiva, uma pequena comitiva, levando o Lyonel Strong, agora a mão do rei, para Driftmark, que é onde fica a sede da casa Velaryon, ou Deriva Marca aí, né, que é em português. O Viserys já tinha falado para a Rhaenyra no episódio anterior que ia casar ela com o Lynor, então eles vão formalizar isso, e aí o Viserys já chega com essa proposta para o Corlys e para a Rhaenys. Então os dois aceitam e as duas casas mais poderosas de Westeros vão se unir. O Lynor e a Rhaenyra são primos, os dois se conhecem desde criança, então eles já têm uma certa intimidade, já trocam ideia. E a Rhaenyra sabe muito bem sobre os segredos, né, do Lynor. Os dois criam ali um pacto, um acordo, né, porque eles vão casar muito por conta do trono, por causa da coroa. Então eles criam ali um esquema, os dois, só que eles decidem seguir felizes também com seus amantes. Tecnicamente, ali a ideia da Rhaenyra era ela poder continuar saindo com o Criston Cole e o Lynor manter seu relacionamento secreto com o Joffrey. Tudo certo entre os dois, vai rolar casamento. Só que na volta dessa viagem, o Criston Cole, que também tinha ido na comitiva, não está aceitando muito bem a Rhaenyra casar por conta de um título, por política. Então ele propõe a ela um casamento por amor. Já que os dois estavam ficando ali e tal, e eles tiveram um momento de muita intimidade, ele fez a proposta. Então ele pede a Rhaenyra em casamento.
É óbvio que a Rhaenyra não aceitou, porque, né, enfim, ela sabe dos deveres dela, enfim, como eu disse anteriormente, política. Só que ela fala pro Criston Cole que ela quer continuar saindo com ele. O casamento é de fachada e ela conta isso pro Criston. É bom a gente lembrar que o Criston Cole já sabia de tudo no futuro, tá? E ele fica muito ofendido. A gente chama o Criston Cole de emocionado, né? Porque ele vai completamente emocionado fazer um pedido para a princesa, que assim é a herdeira do Trono de Ferro. Ele não pensou em mais nada, ele só pensou nele e ponto. Acho que se ele tivesse aceitado a proposta da Rhaenyra de ser amante dela, né, ali dentro do acordo dela com o Lyonor, ia ficar melhor para ele. Mas não, ele se sentiu mega ofendido, com a honra destruída, e ele fica pistola e deixa ela falando sozinha. Depois desse rolê aí, na volta, a Alicent meio que vai conversar com o Criston Cole, porque ela ainda tá com a pulga atrás da orelha, porque o pai dela foi demitido, e ela não tá sabendo lidar com essa história da Rhaenyra aí, da Rhaenyra ter, enfim, saído ou não com o Daemon. E aí ela vai tentar sanar essas dúvidas conversando com o Criston Cole, que acaba confessando que ele e a Rhaenyra ficaram juntos por uma noite. Ela queria ouvir que a Rhaenyra tinha ficado com o Daemon para garantir a veracidade do que o pai dela estava falando, mas o Criston Cole se entregou ali e tremeu na base, emocionado de novo. A partir daí a gente percebe que a Alicent ganhou um aliado. O casamento, enfim, acontece, várias casas de Westeros vêm prestigiar essa união, tudo muito bonito, tudo muito pomposo. Aí o Viserys vai começar a dar um discurso e ele diz, né, que vão ter 7 dias de festa e no último dia eles vão celebrar o casamento. Só que a Alicent, que é a rainha, no caso, a rainha regente, não tá ali. Então ele começa o discurso sem ela. Depois ela chega. E aí ela chega com o clássico vestido verde. Aí tem toda uma analogia, né? Ela se mostra cada vez mais Hightower, meio que virou a cabeça. Virou uma chave ali na cabeça da Alicent que meio que deixou tudo que ela sentia pela Rhaenyra e começou a ouvir mais o pai. Isso fica muito claro nessa cena, porque a partir daí ela muda completamente. O casamento estava acontecendo maravilhosamente até que rola uma confusão. O Criston Cole foi para cima do Joffrey, que é o amante do Lyonor, porque o Joffrey propôs para o Criston que ele amava muito o Lyonor, assim como ele também, supondo que ele gosta muito e ama também a Rhaenyra, que eles deveriam ficar de boa pela felicidade dos dois, para garantir a felicidade deles. O Criston Cole ficou pistola, porque ele é um cara muito honrado, muito, né? Enfim, não gostou nada dessa ideia, e aí ele acaba matando o Joffrey. Rola um climão, os 7 dias de festa acaba e termina o episódio com a Rhaenyra e o Lyonor casando de qualquer jeito ali naquele dia mesmo. Depois o Criston Cole tenta tirar a própria vida e a Alicent o impede. Vamos para o 6º episódio em um salto temporal de 10 anos. Já começa o episódio com a Rhaenyra entrando em trabalho de parto. Na verdade, ela já está praticamente tendo bebê ali, o bebê Joffrey, que é o 3º filho dela com o Lyonor. Só que claramente não é filho do Lyonor, né? A gente sabe que a Rhaenyra tem um amante e agora a gente descobre que esse amante é o Harry Strong, o filho mais velho do Lionel Strong, que é a mão do rei, e o Harry atualmente é o Lorde Comandante dos patrulheiros da cidade, igual o Daemon lá no primeiro episódio, lembra? Pois bem, assim que a criança nasce, a Alicent pede para ver a criança. E aí a gente já tem uma Alicent com 10 anos a mais, construída naquele episódio anterior. É muito bacana quando você assiste o episódio 5 e 6 seguidos. A história fica muito melhor, a narrativa fica bem mais fácil de entender. A gente consegue perceber que ela mudou completamente, principalmente por causa daquele papo que ela teve com o pai no 5º episódio. Porque aqui nesse episódio, no 6º, ela tem a mesma conversa com o Aegon II. Ela fala praticamente as mesmas coisas que o pai falou lá quando ele foi mandado embora. E aí bate naquela teoria que eu venho falando. A Alicent só é o que é por causa do Otto. E é óbvio que ele fez muito a cabeça dela lá atrás e ela se tornou a pessoa que ela é no 6º episódio. Uma pessoa amargurada, cheio de rancor e com raiva de tudo. Ela já chega tirando o Lyonor, falando que para ele continuar tentando, para que os filhos nasçam parecido com ele. Enfim, ela sabe que o Lyonor não é o pai dos filhos da Rhaenyra. Na verdade, essa fofoca rola pelo reino todo. A maioria das pessoas sabe que não. Tem uma tensão muito grande em cima dos filhos da Alicent e dos filhos da Rhaenyra. A Rhaenyra tem 3 filhos agora. Jaehaerys Velaryon, que é o Jace, Lucerys Velaryon, que é o Luke, e o Joffrey Velaryon, que acabou de nascer. Já a Alicent tem o Aegon II, que a gente já conhecia desde pequenininho, a Rhaelyna Targaryen
e o Aemond Targaryen. Rola toda uma treta entre os meninos ali, porque o Aemond, por exemplo, não tem dragão, eles ficam tirando sarro, fazendo um bullying com ele, a gente já percebe que o Aemond também já já tem uma criação um pouco diferente desde criança. Enquanto isso, o Aegon só faz bobagem. Num determinado momento, o Harry e o Criston Cole brigam. Os dois saem na mão por conta desses rumores de que o Harry é pai dos meninos. A treta é tão forte que o Harry é expulso da patrulha, o Lionel fica envergonhado, pede demissão, o Viserys não demite, mas ele pede para ir para Harrenhal, pelo menos levar o filho, para deixar ele lá cuidando das coisas, porque a família Strong é a casa que cuida de Harrenhal. No meio disso tudo, o Larys Strong, que é o filho mais novo do Lionel, acaba mandando matar o pai e o irmão. Tudo isso porque a Alicent meio que pediu, segundo ele, porque a Alicent queria o Otto de volta como mão do rei. E é óbvio que isso vai acontecer depois da morte do Lionel. O Otto vai retornar. Depois desse evento traumático, a Rhaenyra e o Laenor decidem pegar a família toda e ir para Dragonstone, para a Pedra do Dragão. Chega de confusão, chega da Alicent, enfim, a Rhaenyra fica de saco cheio e vai embora com todo mundo. Paralelo a tudo isso, Daemon casou com a Lina Velaryon e tiveram 2 filhas, a Rhaena e a Baela. Eles estão ali em Essos, não pretendem voltar para Westeros, mas a Lina está grávida novamente e durante o parto ela não ia conseguir tirar a criança e ela acaba tirando a própria vida, com a Vhagar matando a própria montadora depois de um Dracarys. Uma cena muito triste. No 7º episódio, a gente vai começar destacando o velório da Lina Velaryon. A galera meio que se reuniu ali para prestar condolências aos Velaryon. E a gente tem um momento bem triste, assim, porque, a Lina era uma personagem muito interessante que poderia ser muito mais explorada, mas como eles deram um salto temporal, meio que eu acho que ela é a pessoa que mais ficou prejudicada durante esse salto aí, né? Porque já rolou o casamento com o Daemon, os dois já estavam em Essos, a gente não viu muito da personagem. Ela que depois do Viserys foi a montadora da Vhagar. Lembra quando ela era pequenininha, ela pergunta pro Viserys, e a Vhagar e tal? Porque ela pergunta da Vhagar e do Balerion. Então ela acabou domando a Vhagar, é muito bacana isso. E ela é uma mãezona também, né? Então a gente queria ver mais, mas infelizmente não rolou. Tem uma cena nesse velório que a gente consegue ver todos os dragões apresentados ali na primeira temporada. E a gente vê um pedacinho de longe do Sunfire, que é o dragão do Aegon II, que a gente vai ver bastante agora na segunda temporada. Como o velório da Lina reuniu todos os parentes, a gente tem um momento bem interessante e triste, que começa assim. O Aemond, ele acaba reivindicando a Vhagar. Ele faz o primeiro voo nela e ele consegue dominar a véia, hein? Porque a Vhagar é a dragão mais antiga de Westeros até o momento. Ela é a mais velha. Isso causa um grande problema, principalmente com as filhas da Lina, né? Porque a Rhaena, por exemplo, ela não era montadora de dragão ainda nessa época. Então ela fica bem triste porque seria uma tentativa, né, dela tentar ficar com a dragão que pertenceu à mãe dela. A Baela já tinha Mundenser, se não me engano, na época. Ela vai ter até o final da temporada, mas acho que ali ela já tinha também. Os meninos, filhos da Rhaenyra, acabam comprando, né, as dores da Rhaena e da Baela, e rola maior confusão, e no meio dessa confusão o Lucerys acaba tirando um olho do Aemond, reacendendo ainda mais a rivalidade entre os filhos, né, da Alicent e da Rhaenyra. É bizarro porque os adultos estavam todos fora dessa cena, né? Inclusive Daemon e Rhaenyra estavam na praia. Lina tinha acabado de falecer e, enfim. Claro que depois os adultos, né, vão ver o que aconteceu, até porque o Aemond perdeu um olho. Aí rola uma reunião de família ali e a Alicent vai pra cima da Rhaenyra com a adaga do Viserys, a adaga do Aegon Conquistador, e ela acaba ferindo a Rhaenyra na mão. Essa cena é muito tensa. Na verdade, é uma cena tensa seguida da outra, porque a briga das crianças também é muito forte. Então a confusão é generalizada. Quase que foi aí que começou a Dança dos Dragões. É bom mencionar também que, para a alegria da Alicent, quem está de volta? O papai, Otto Hightower. Ele retorna para Kingsland e se torna novamente a mão do rei do Viserys. Aí começa um plano do Daemon e da Rhaenyra, porque a Lina era a esposa do Daemon e o Daemon tá solteiro agora. E a Rhaenyra, ela não tem meio que, né, nada com o Laenor, eles só têm um acordo. Então eles se encontram, ficam juntos, reacende, né, toda aquela paixão que a Rhaenyra sempre teve pelo Daemon, e o Daemon uma atração, enfim, os dois se trombam ali e decidem ficar juntos. E aí eles forjam um plano para matar o Laenor. Isso acaba acontecendo,
A morte do Linor é forjada, porque depois a gente vê o Linor e o novo amante dele, que eu esqueci o nome agora, eu vou colocar aqui na tela. Os dois aparecendo num barco, o Linor com a cabeça raspada. E tecnicamente Linor morreu, pelo menos para todo mundo, menos ele mesmo, o Daemon e a Rhaenyra. Logo depois disso, a Rhaenyra e o Daemon se casam. E aí a polêmica está instaurada, porque, né, tio e sobrinha, é um costume Targaryen, enfim, tinha toda uma polêmica. O próprio Viserys não queria que o Daemon casasse com a Rhaenyra, enfim, o casal tá junto e agora bola pra frente. Vamos agora pro 8º episódio. E que episódio, minha gente! Com a morte do Linor e também com a morte da Lena, o Corlys não tem mais herdeiros. Tecnicamente, não. Então, alguém precisa assumir depois dele Driftmark, Derivamark. Então é convocada uma assembleia, né? Até porque a Rhaenyra quer reivindicar o direito dos filhos, porque Joffrey, Lucerys e Jaehaerys são considerados Velaryon, de acordo com a proposta que foi feita lá no episódio 5º. Lembra quando o Viserys foi pedir para a Rhaenyra casar com o Linor? Ele falou para o Corlys: os meninos vão ter o seu sobrenome, só que depois que eles ascenderem ao trono, eles vão ascender como Targaryen. Então, tecnicamente, seria assim: o sucessor da Rhaenyra, depois que ela, né, como herdeira legítima, ela não for mais a rainha, quem assume é o Jace. O Jace chama Jace Velaryon, só que quando ele sentar no trono, vai ser Jace Targaryen, Jaehaerys Targaryen. Só que em Driftmark, eles vão substituir o Corlys quando o Corlys não tiver. Então, como o Jace é o herdeiro do Trono de Ferro, o herdeiro de Driftmark seria o Luke. Só que o Corlys tem um irmão, o Vaemond. Lembra dele lá do 3º episódio? Ele não gostava do Daemon nem nada e tal. Tá com uma cara super amigável no casamento do Linor. Pois é, ele é irmão do Corlys e ele acha que ele, por direito, é um Velaryon e ele deve assumir o posto ali de herdeiro de Derivamark. Aí, mais uma vez, o caos está instaurado, né? Porque esses 2 últimos episódios, como eu disse lá no início, são muito sobre confusões e tretas de família. A Rhaenyra conversa com o pai dela antes, pedindo para ele dar uma força de alguma forma, só que o Viserys, ele tá de cama e ele tá numa situação muito complicada. Eu não falei disso nos outros episódios, mas durante toda a temporada, o Viserys ele vai meio que definhando. Ele tem uma doença e essa doença tá corroendo ele aos poucos. Então a gente vai vendo lá que ele vai se machucando no trono, depois ele perde um dedo, depois quando dá o salto temporal a gente já vê que ele está sem um braço e aqui ele está muito debilitado, né? Ele está quase até sem rosto. A Rhaenyra tem um tempo com ele muito legal em que ela apresenta os filhos dela com o Daemon, que é o Aegon III e o Viserys II. E eles relembram juntos sobre a profecia, né? A canção de Gelo e Fogo lá, que ela mencionou, que ele contou para ela lá no 1º episódio. Essa cena para mim é uma cena de despedida, tá? É meio que o último diálogo dos dois ali. Enfim, a Rhaenyra quer muito que o pai considere, né, o Lucerys como herdeiro de Derivamark. Como eu disse, o Viserys está muito debilitado, então eles marcam ali uma assembleia na sala do trono e quem vai conduzir essa cerimônia é a mão do rei, no caso o Otto, porque o Viserys está muito debilitado. Só que o Vaemond já chega causando e a Rhaenyra, sem a presença do pai, ela fica totalmente enfraquecida, porque já tem essa rivalidade entre verdes e pretos e a Alicent está ali também pilhando o pai, né? O Otto no caso, porque ela não aceita também que o Linor seja o pai dos meninos, sendo que ela sabe que não é. Então está instaurada a treta até que o Viserys surge na sala do trono, praticamente se arrastando até o Trono de Ferro. Depois o Daemon ajuda ele e tal, e é uma cena muito emocionante. Eu não sei como o Perry Considine, que é o ator que faz o Viserys, não foi indicado ao Emmy por causa dessa cena, e ele não ganhou um Emmy. Tipo assim, eu não sei ainda por que isso não aconteceu. Durante toda a discussão de quem vai ser o herdeiro ou não, o Lucerys acaba sendo eleito o herdeiro de Derivamark, e o Vaemond acaba morrendo nas mãos do Daemon porque ele xingou a Rhaenyra. E aí o Daemon não deixou barato. O Viserys já não ia deixar barato, mas o Daemon foi lá e agiu e arrancou a cabeça dele. Depois disso a gente tem um jantar muito emocionante que todo mundo meio que tenta fazer as pazes. Tem uma tensão ali, mas meio que rola umas pazes sim, principalmente entre a Rhaenyra e a Alicent.
A Alicent até fala pra Rhaenyra, venha mais aqui de vez em quando, vem tomar um café comigo e com seu pai e tal, não sei o quê. As duas finalmente se entendem e é uma cena muito bonita. Até que o Viserys morre. Mas antes dele morrer, ele teve um diálogo com a Alicent. E ele conversa com a Alicent achando que ele está falando com a Rhaenyra. E ele fala sobre a canção de Gelo e Fogo. Ele fala sobre a profecia do Aegon Conquistador, assegurando que a Rhaenyra tem que seguir a profecia, ela tem que levar essa profecia à frente, porque é ela que vai suceder ele no trono. A Alicent entende tudo errado. Ela acha que o Viserys está falando do filho deles, o Aegon II. Para ela, no entendimento dela, o Aegon seria o legítimo herdeiro do trono, e esse foi o último desejo do Viserys. O episódio termina aí. E esse é um episódio muito interessante. Eu acho que é um dos melhores da temporada. Se não for, eu sei lá, eu não tenho um episódio favorito, mas acho que esse aqui, ele começa tenso, aí ele traz um certo equilíbrio, aí ele termina tenso de novo, porque assim, ninguém tem um dia de paz nessa família. E é muito interessante a forma como eles contaram tudo isso, principalmente trazendo essas coisas que não estão nos livros, né? Como eu já disse outras vezes aqui, toda essa parte da adaga, da profecia, não está nos livros, é o original da série. E o fato da Alicent ter entendido errado justamente porque o filho dela também chama Aegon, quando o Viserys está falando do Aegon Conquistador, foi uma sacada genial. Olha, os roteiristas estão de parabéns. Esse episódio em si, mas os dois que eu comentei aqui com vocês hoje, são incríveis. O 9º episódio chegou e é basicamente todo em cima dos verdes. Começa com um pequeno conselho ali do antigo rei Viserys, que agora faleceu. Eles se reuniram porque a Alicent foi lá contar a novidade. E a novidade, segundo as vozes da cabeça dela, e não o que o marido quis dizer, é que o Aegon II é, sim, o legítimo herdeiro de Viserys, segundo o próprio que disse antes de morrer. Ali basicamente acontece o golpe dos verdes. Aqui no Conselho do Viserys a gente já conhece, porque a gente já viu várias dessas pessoas aí nos outros episódios. Só que ali rolou uma manipulação da Alicent, porque entendeu errado, mas também tem um lance ali do Otto se aproveitar da situação. O Criston Cole acaba matando o Lord Beesbury ali. Então realmente aconteceu um golpe e eles vão fazer de tudo para coroar o Aegon como o novo rei de Westeros. Só que tem um ponto aí, o Aegon não quer esse título de jeito nenhum. E a gente consegue perceber isso não só porque a gente está ouvindo da boca dele, mas porque a série realmente mostrou que a legítima herdeira era a Rhaenyra. A gente não tem uma cena do Viserys conversando com o Aegon de uma forma amigável, ou até dando a entender que ele queria que o Aegon herdasse o trono em algum momento. Então, assim, é um motivo descabível, porque só a Alicent entendeu daquele jeito, e ninguém consegue acreditar que no último minuto ele ia falar isso. O próprio Aegon não acredita nisso. Então ele foge. Aí os irmãos gêmeos Cargill vão atrás dele, e o Aemond também, fazer de tudo para que ele retorne para Kingsland e assuma o trono. Enquanto isso, a Alicent tenta pedir o apoio dos Velaryon, porque o Corlys, ele foi para Stepstones de novo, porque teve um outro levante da triarquia por lá, e ele dessa vez quase morreu. Então ele está meio que impossibilitado de fazer qualquer coisa, mas a Rhaenys está meio que representando ali e segurou durante esse tempo a onda ali em Deriva Marca. Então a Alicent pede o apoio da casa Velaryon através da figura da Rhaenys. Só que ela meio que prende a Rhaenys na Red Keep. Enquanto rola essa prisão aí da Rhaenys, o Aegon II é coroado no Fosso dos Dragões, em meio a uma multidão que vive em King's Landing, e ele definitivamente assume o trono, com a espada do Conquistador e com a coroa dele também. Nesse meio tempo, a Rhaenys conseguiu fugir, ela entra no Fosso dos Dragões e ela pega sua dragão fêmea Amelis, dá um apavoro ali nos verdes e foge de King's Landing. Essa é meio que a resposta que ela deu para Alicent, tipo, não vou apoiar vocês, não vou participar disso. Episódio 10, final de temporada. Aqui agora a gente vai ver o Conselho dos Pretos. Então esse episódio é basicamente todo focado no ponto de vista deles. Um dos destaques do episódio é a Rhaenys chegando em Pedra do Dragão, em Dragonstone, para contar para Rhaenyra e o Daemon que o Aegon foi coroado e que os verdes a qualquer momento viriam atrás dela, até porque eles querem que a Rhaenyra vá até lá, se dobrar e reconhecer o irmão como legítimo herdeiro. Assim como os verdes agora têm o seu conselho, os pretos também têm. Em meio a tudo isso também acontece a coroação da Rhaenyra.
Um dos gêmeos, o Eric Cargill, acaba levando a coroa do rei Viserys I, pai da Rhaenyra, que também pertenceu ao Jaehaerys I. Ele leva essa coroa e ela é coroada pelo Daemon Targaryen, que diz todos os nomes ali, faz toda uma cerimônia, e todos que estavam ao redor em Pedra do Dragão se curvam diante da verdadeira rainha e herdeira do trono de ferro, Rhaenyra Targaryen. Em meio a tudo isso, o Otto Hightower tenta meio que uma trégua, digamos assim, porque ele sabe que a Rhaenyra não vai agir bem. Então ele vai até Pedra do Dragão, muito parecido lá com o segundo episódio. Inclusive a cena da Rhaenyra chegando com a Syrax é bem parecida e tal. E ele leva um pedaço do livro, né, que conta a história da princesa Nymeria, que a Alicent e a Rhaenyra estavam estudando lá no primeiro episódio. Lembra que a Rhaenyra arrancou a página e deu para Alicent? A Alicent guardou e o Otto leva esse presente para lembrar que um dia elas foram grandes amigas, e é bom lembrar que elas já tinham se reconciliado lá no episódio 8. Então estava tudo em paz, né? As duas não conversaram, a Alicent não contou a história de que o Aegon, né, foi nomeado antes do Viserys morrer, que foi isso que ele contou para ela, enfim. A Rhaenyra, obviamente, não aceitou, e fica aquela tensão, porque a Rhaenyra não aceita, mas ela também não declara guerra. Então, o que ela faz? Ela começa a ir atrás de aliados. Os primeiros aliados que ela ganha é a família Velaryon. Rhaenys, que é sua ex-sogra, e o Corlys, seu ex-sogro, acabam apoiando os pretos ali, e também ela faz ele lembrar da promessa que ele fez lá no primeiro episódio ao se curvar pela Rhaenyra como a legítima herdeira do Trono de Ferro assim que o Viserys não estivesse mais entre eles. Depois a Rhaenyra acaba enviando seus dois filhos, o Jace e o Luke, para encontrar alguns aliados. O Jace é enviado para o Vale, depois para o Norte, e o Luke para a Ponta Tempestade. Enquanto isso, a Rhaenys vai patrulhar ali a região da Goela. O Luke vai para o castelo de Ponta Tempestade trocar uma ideia com Borros Baratheon, que é filho do Bormund Baratheon, que jurou lealdade a Rhaenyra lá no primeiro episódio. Ao contrário do seu pai, ele não quer dobrar o joelho para a Rhaenyra e diz que já fechou um acordo com os Verdes. É quando a gente vê o Aemond lá. O Aemond fez uma proposta e aparentemente o Borros Baratheon aceitou essa proposta. Ele xinga a Rhaenyra de tudo quanto é nome, só que o Aemond causa ainda porque ele quer que o Viserys arranque o olho dele, assim como o Luke fez com ele lá no 7º episódio. Lembra quando eles eram crianças? O Aemond inventou esse momento aí de se vingar. Do nada. Bom, o Borros não deixa que isso aconteça ali dentro do castelo dele, enfim, manda o Lucerys embora, e o Aemond também aparentemente vai embora. Só que o Aemond não foi embora e ele tenta fazer uma brincadeira com o Luke. Junto com a Vhagar, no meio de uma grande tempestade, tenta assustar o Lucerys e seu pequeno dragão, o Arrax. Nisso, desse susto aí, o Arrax acaba se irritando e ele acaba queimando o rosto da Vhagar. Pouco tempo depois, quando eles achavam que haviam fugido dos dois malucos, a Vhagar e o Aemond, a Vhagar surpreende o Luke e o Arrax e eles acabam morrendo. A Vhagar dilacerou o Luke. O Aemond diz pra Vhagar, não, tipo, dando a entender que ele não queria isso, mas aconteceu e os Verdes agora têm um problemão, porque um filho da Rhaenyra morreu. A notícia chega em Pedra do Dragão para a Rhaenyra e aí a gente vê esse final de temporada com o rosto da Rhaenyra totalmente devastado. Esse é o início da Dança dos Dragões e é o início do conflito que a gente vai ver agora na segunda temporada de House of the Dragon. Agora você está preparado para a segunda temporada que estreia no dia 16 de junho. Tudo recapitulado, tudo fresquinho na memória. Vamos assistir a mais uma temporada dessa série incrível. Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreva e ative as notificações para não perder nada daqui para frente. E não esquece de me seguir nas redes sociais porque eu falo tudo lá primeiro. Muito obrigado por assistir este vídeo até aqui e até a próxima.